Seja bem-vindo e bem-vinda ao CAT Mate. Neste vídeo, introduziremos o conceito de funções. As funções surgem quando uma quantidade depende de outra. Vejamos algumas situações. A área A de uma circunferência depende de seu raio R. A cada raio diferente, temos uma nova circunferência com uma área relacionada. A regra que conecta o raio R à sua respectiva área A é dada por πr². A população mundial P depende do tempo T. Nesta tabela temos as expectativas da população mundial, PT, no momento T em certos anos. Para cada valor de T, existe um valor correspondente de P, e dizemos que P é uma função de T. Veja que, em particular, P de 2050 é igual a 9.735.034.000. Veja que em cada exemplo que vimos é descrita uma regra. Dado um número, ou o raio, ou o tempo, outro número, área ou a população é associado. De maneira geral, temos que uma função f é uma lei que associa a cada elemento x em um conjunto D exatamente um elemento chamado f de x em um conjunto E. É interessante relacionarmos uma função a uma máquina. Quando um número x entra na máquina, ele será aceito como entrada e a máquina reproduzirá uma saída f de x de acordo com a lei que define a função. Outra maneira de ver uma função é como o diagrama de flechas. Consideramos o conjunto D, o conjunto E e a lei da função f. Cada flecha conecta um único elemento de D com um elemento de E, baseado na lei da função. Ou seja, f de x está associado a x, f de A está associado a A e assim por diante. Note que, pela definição, cada elemento de D está associado a um único elemento de E. Sendo assim, esta situação aqui, em que um ponto de D está associado a dois pontos distintos de E, não define uma função. No entanto, não tem problema algum se a um ponto de E estiver associado dois pontos distintos de D. Assim, se esses dois pontos são B e C, teremos que f de B é igual a f de C, e isso apenas significa que a função não é injetora, um conceito que veremos mais adiante. Vamos agora definir alguns elementos relacionados a f. O conjunto D é chamado domínio da função e denotaremos por df. O conjunto E é chamado de contradomínio de f. F de A é o valor que f assume em A, ou então o valor que f associa a A. A imagem de f é o conjunto formado por todos os pontos y do conjunto E, tais que existe um x no domínio da f, tal que f de x é igual a y. Este conjunto denotaremos por INF. A imagem de f é um subconjunto do contradomínio de f. Note que neste diagrama de flechas, o contradomínio não coincide com a imagem da f, pois temos pontos em E, os quais nenhum ponto de D está associado. Veja que neste diagrama de flechas, a imagem é este subconjunto de E. E, por fim, denotaremos a função f da forma f, D, seta E, e lemos f de D em E. Agora, se os conjuntos D e E da definição de função que vimos
são subconjuntos dos números reais, a função f é dita função de uma variável real a valores reais. Usualmente, representamos uma tal função f por y igual a f de x, tal que x pertence ao domínio da f. X é chamada de variável independente e y de variável dependente, aquela que depende da variável x. Muito bem, vamos introduzir gráfico de função. A maneira mais comum de visualizarmos uma função consiste em desenhar seu gráfico, e o gráfico de uma função é o conjunto formado pelos pares ordenados x, f de x, onde x pertence ao domínio da f. Note que, como o gráfico da f são pares ordenados, g de f é um subconjunto de R2. Em outras palavras, o gráfico de f consiste de todos os pontos x e y no plano cartesiano, tais que x está no domínio de f e y é o f de x. Sendo assim, o gráfico de uma função nos fornece uma imagem do seu comportamento. E o gráfico de f também nos permite visualizar o domínio de f sobre o eixo x. Veja que neste exemplo, o conjunto domínio é limitado por essas duas retas verticais e, portanto, o domínio é este intervalo fechado da reta real. Também conseguimos visualizar a imagem da função sobre o eixo y. Observe que o gráfico da função está limitado por essas duas retas horizontais e, portanto, sua imagem é dada por este subconjunto dos números reais. Relembramos ainda que as coordenadas de um par ordenado recebem nomes específicos. O primeiro chamamos de abscissa e o segundo de ordenada. Esses são apenas os conceitos básicos relacionados a funções. Dedicaremos os próximos vídeos ao estudo fascinante de funções de uma variável real em valores reais. Aproveita e clica no próximo vídeo e confira vários exemplos de funções, onde exploramos os conceitos de domínio, imagem e gráfico de função. Vem comigo, vamos espalhar conhecimento!